Oi, gente! Voltando aqui com um vlog, né? Começar um vlog, faz um tempinho que eu não gravo vlogs mais. Então eu tô gravando aqui um vlog. Essa aqui é a minha leitura atual, gente. Frankenstein, da Mary Shelley. E aqui temos o Victor, né? Que desde cedo, desde criança, que ele se interessa muito por coisas científicas e coisas ligadas à criação da natureza. Desde muito cedo que ele é obcecado por esse assunto e ele pesquisa muito, ele lê muito sobre isso. E o Victor, ele vai para a faculdade se aprofundar mais sobre esse assunto e lá surge a ideia dele. Ele tem uma ideia fixa na cabeça de criar algo, de dar vida a alguma coisa, a um ser. E então o Victor cria, dá vida a essa criatura bizarra, essa criatura que ninguém nunca viu nada igual, uma criatura que ele fez a partir de partes que ele foi retirando de corpos de outras pessoas no cemitério. Pra você ver, né? O doutor é super saudável, terapia muito em dia. Ele sai pegando partes de corpos e ele cria esse ser e consegue dar vida a ele. E é claro que isso ia dar merda, né? O que o Victor esperava. Ele se espanta quando a criatura toma vida e ele se espanta com a criação dele. Então, Dr. Victor, segura esse B.O. agora. Segura esse B.O. Gente, eu terminei Frankenstein, eu nem vim conversar com vocês. Eu terminei. Então, depois que o Victor, ele viu que a criatura tomou vida, né? Ele deu vida à criatura. Ele se espanta com a criação dele e fica assombrado com a aparência do ser que ele criou, né? Essa criatura que ficou com aparência grotesca. E essa criatura some, porque o Victor foge, e aí quando ele volta a criatura não tá mais lá. A criatura some e o Victor passa a ser assombrado, com medo dessa criatura, né? Porque ele passa a ser perseguido por ela. E então o Victor passa a ser assombrado pelo remorso e arrependimento de ter dado vida a esse ser. E passa a ser perseguido por essa criatura também, porque o Victor negligenciou ela. O Victor desprezou a criatura e deixou ela assim jogada à própria sorte no mundo. E essa criatura que não teve boas influências, os primeiros contatos que ela teve com humanos foram péssimos nele. A criatura foi desprezada, foi humilhada, foi maltratada pelos poucos contatos que ela teve com a humanidade. Então, isso gerou nela um instinto de vingança contra o seu criador e um instinto de perversidade, né? Porque é uma criatura que desenvolveu um gosto pelo mal, assim, em ser má, né? Em praticar maldade. E a criatura não teve boas influências, né? Porque quem poderia ter dado uma direção a essa criatura para se tornar um tipo de ser benéfico, assim, era o Victor, mas como o Victor desprezou e abandonou sua criação e ela ficou jogada à própria sorte, sim, vítima das circunstâncias, ela foi desprezada pelo seu criador, ela foi maltratada e com isso, né, é claro que não poderia se tornar algo de bom. E aí o Victor vai ser vítima agora dessa criação e vai ser perseguido por essa criatura. E o Victor vai ser atormentado durante anos com a presença dessa criatura na vida dele, praticando maldades. Gente, é um livro maravilhoso, é um livro de horror maravilhoso, um suspense. E eu amei toda a trama. Porém, eu não gostei do final, eu acho que poderia ser diferente, eu queria um outro final pra criatura. É meio complexo, assim, porque tem muito, como eu falei, eu postei a resenha dele no Insta e eu comentei que tem muitos motivos pra você defender o Victor Frankenstein, e tem muitos motivos pra você dar razão à criatura, pra você querer defender, pra você querer proteger e pra você querer explicar e dar justificativa pra ela, mas então é um livro assim que te deixa dividido em muitos momentos, né? Porque
Não dá pra dizer que o Victor Frankenstein é que foi o vilão, porque ele foi inconsequente criando esse ser e jogando ele no mundo, deixando sozinho. Não dá pra dizer que a criatura tem culpa de todas as maldades que praticou, porque pelas circunstâncias a que ela foi exposta, não teria como ser muito diferente, mas isso também não isenta ela de culpa das mortes que aconteceram. Então é uma coisa muito complexa e não dá pra bater o martelo, sabe? Esse é o herói, esse é o vilão. Eu acho que nem é sobre isso, né, que a Mary Shelley quis falar. É uma leitura maravilhosa, muito bom o livro. Eu não dei 5 estrelas porque realmente eu não gostei do final, eu esperava um final diferente, mas é um livro muito bom. E uma outra coisa que eu queria comentar é que ele é quase 100% em narrativa, ele é quase 100% um narrador, sabe? Em primeira pessoa. Às vezes o Victor, às vezes a criatura em primeira pessoa, mas quase não tem diálogo. É um livro que quase não tem diálogo, isso deixa a leitura um pouco lenta. E eu tô comentando isso só a título de curiosidade mesmo, sabe? Porque não é, não interfere na leitura, não interfere na história e não interfere no quanto o livro é incrível. Não atrapalhou, então eu tô só comentando que a leitura é um pouco mais lenta por conta de ser quase 100% narrativa. E é isso, gente. Ai, eu tô nas nuvens, eu tô nas nuvens. Eu conheço essa música. A reunião com aquele cara foi legal? Foi ótima. Ele me mostrou onde o restaurante vai ser e é um lugarzinho lindo na Rua 10. Não é muito grande, nem muito pequeno. Ô, Mônica, adivinha? Gente, depois que eu terminei Frankenstein, eu comecei um livro que eu tô amando. Maravilhoso, já tô percebendo aqui do começo, né? Esse livro aqui, gente, codinome Kiryu ou Kairyu. Também não sei Flaviana pronunciar, eu tinha comentado na live da Flaviana que eu ia começar essa leitura. E aí também não sei pronunciar, Flaviana, não sei se é Kiryu ou Kairyu, mas eu vou falar Kairyu porque ficou uma coisa mais, né, mais chique assim. Então acho que é codinome Kairyu. Vou falar assim. Então, eu comecei esse livro e eu já tô amando. É sobre espionagem, que eu já comentei aqui algumas vezes que eu amo livros nessa temática. E aqui o diretor da KGB, que é um comitê de segurança do Estado russo, ele... E esse oficial, o diretor da KGB, ele tá fazendo uma investigação para tentar descobrir um agente duplo que tá infiltrado na organização. E esse agente duplo tá causando conflitos, atritos, assim, tá fazendo as coisas darem errado pra eles, né? Porque é um agente duplo que tá dividindo informações, passando informações falsas e entregando informações que não deve pro inimigo. E tá colocando em risco muitas operações e tem que ser descoberto esse cara. E aí esse diretor da KGB, que é o... Alguma coisa está 9, porque os nomes russos, gente... Mas é o... Alguma coisa está 9, o nome do diretor. Ele vai contratar um espião que é o Ivan Yevzevich. Acho que é assim que fala o nome dele, Yevzevich. Gostei da pronúncia desse nome. Se for assim mesmo, né, gente? Se eu não estiver iludida. Então, esse cara vai ser contratado pra tentar descobrir aí esse traidor entre eles, né? Entre a organização. E eu tô acompanhando, gente. Tô amando. Sim, gente, olha que interessante isso aqui. A pessoa que foi dona do livro antes de mim, ela colocou que releu ele em 2006
Eu achava que era 2004, mas não, é 14/4/2006. E releu novamente em 11/11/11. Que curioso essa data. Que curioso, gente. 11/11/11. Eu não tinha prestado atenção nos meses. Então, a pessoa releu ele nessas duas datas, né? Ou seja, essa pessoa leu esse livro 3 vezes. Deve ser um livro muito favorito, né? Por que eu não consigo gravar takes do vlog à noite? Porque fica essa bosta aqui, gente. Olha essa imagem. Nem tá noite ainda, tecnicamente, mas já tá, a câmera já tá dando tchau, né? Ela é totalmente diurna. Ela é do dia, então quando dá a noitinha, ela já se despede, ela não trabalha noturno, né? Ela não trabalha no período noturno. E é isso, meu povo. Eu só queria comentar que até o próprio diretor que contratou esse agente pra tentar descobrir esse outro agente duplo, até esse próprio diretor também tá sob suspeita, então todo mundo ali na KGB tá sendo suspeito, né? Então ninguém tá ileso de suspeitas. Espionagem, né? Eu amo essa adrenalina que envolve tramas de espionagem. É muito bom, gente. É muito frenético e eu tô amando o livro. E é isso, gente. Esse foi o vlog. Me despedindo aqui, quase sem ser notada, quase sem ser vista. Super vibe espiã. Porque, né, essa imagem. É isso, eu vejo vocês durante o dia, que é melhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!